Abra sua Bíblia, irmãos, em Efésios, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo 7 até o versículo 14. Nós estamos estudando essa carta aos domingos à noite. Começamos domingo passado, paramos no versículo 6. E hoje nós vamos fazer a leitura do verso 7 até o versículo 14. Quem achou, diz amém. Nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos pela palavra lida. Sabemos que a carta de Paulo aos Efésios é uma carta tão rica. E, ó Deus, nós queremos que o Senhor alimente as nossas vidas nesta noite. Que o Teu Espírito possa trazer, ó Deus, a iluminação da Tua palavra e falar, ó Deus, com o meu coração e com o coração dos meus irmãos, para que o Teu nome seja glorificado. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Está meio frio hoje, vocês estão meio cruados, nem um amém, né? Queridos irmãos, eu quero conversar com vocês nessa noite nesse texto para perceber um pouco sobre o mistério da vontade de Deus. É interessante porque muitas vezes a gente fica na questão seguinte, né? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para mim? Qual é a vontade de Deus para algumas áreas? O jovem fica, qual é a vontade de Deus? Com que Deus quer que eu case? Não é? Será que é com aquela, eu dou uma quedinha por aquela, com aquele? Qual será a vontade de Deus para a minha área? No que Deus quer que eu me forme? Qual faculdade escolher? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus em outros sentidos? De onde eu devo ir ou não devo ir? Qual é a vontade de Deus? E etc. E a gente fica procurando a vontade de Deus, a vontade de Deus. E muitas vezes, irmãos, realmente a vontade de Deus, ela está escondida ao nosso conhecimento. Algumas vontades de Deus você não vai saber nunca. Tem um texto que eu gosto muito, em Deuteronômio 29, que diz assim: as coisas ocultas pertencem a Deus. Há algumas vontades de Deus que nós vamos olhar e dizer, mas por quê? Por que foi essa vontade de Deus? Por que Deus fez isso? Por que Deus agiu dessa maneira? A vontade de Deus é muitas vezes um mistério para nós. E aqui nesse texto,
A vontade de Deus, que por muito tempo foi um mistério, agora, depois de Cristo, já não é mais um mistério. Presta atenção, porque no versículo que nós lemos, ele diz, versículo 8 e 9, desculpe, e nos revelou o mistério da sua vontade. Mas aí você pergunta, qual é o mistério, pastor? Aonde está o mistério revelado? Está no versículo 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Diz aí para o teu irmão do lado, é todas, não é algumas. Presta atenção. Todas as coisas. E se você não entendeu ainda, ele diz celestiais ou terrenas. Todas elas foram convergidas em Cristo. Então, qual era a vontade de Deus que estava oculta antigamente? A vontade de Deus que estava oculta antigamente é que as pessoas não sabiam que Ele queria fazer todas as coisas. Você entende essa linguagem convergir? Você entende o que é? Que é direcionar. Deus estava querendo direcionar todas as coisas em Cristo. Então, quando o Abraão, lá longe, não estava entendendo muita coisa, por que levar o filho para ser sacrificado? Por quê? Por que obedecer a voz de Deus pedindo uma coisa tão estarrecedora? Porque naquele momento Deus queria dar um símbolo para fazer todas as coisas convergirem em Cristo. Então, quando a gente lê o Velho Testamento sem o conhecimento do Novo Testamento, nós ficamos muitas vezes perguntando: nossa, mas Deus fazia isso? Deus agia dessa maneira? Como que Deus permitiu uma coisa dessa? Porque Deus estava preparando a história para que Cristo chegasse. E quando Cristo chegou, então Ele revelou uma coisa para mim e para você. E Paulo diz aqui: todas as coisas terrenas ou espirituais estão direcionadas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Entendeu até aqui? Então o que eu quero que você entenda hoje? O mistério da vontade de Deus, convergir todas as coisas em Cristo. E eu tenho 4 coisas para te dizer nessa noite. Primeiro, em Cristo temos a redenção por meio do seu sangue. Veja o versículo 7. Nele, está falando de Jesus, nele temos a redenção por meio de seu sangue. Se você perguntar para mim o que é redenção, Paulo nesse momento, ele fala sobre redenção, ele tem em mente a mesma redenção que foi dada por Deus lá atrás no Egito. Você lembra da história do Egito? O povo estava preso, o povo era escravo no Egito, e o povo não podia fazer a sua própria vontade. Qual que é a vontade de um escravo? Realizar a obra do Senhor dele. Ele não tem vontade nenhuma. Ele não tem direito. Ele vai ter vontade? Ele não tem. Ele está numa situação de sub-humano. Ele serve. Ele só serve. Os direitos dele inexistem. O povo de Israel estava lá no Egito desta maneira, e Deus mandou um homem para tirar, chamado Moisés. Moisés foi lá tirar o povo do Egito. E quando ele tira o povo do Egito, o que há? Há uma redenção desse povo. Quem fez? Deus. Deus redimiu o povo. O povo que era escravo, agora é um povo livre, liberto. Tinha agora uma terra, podia plantar a sua própria comida e dela colher e se sustentar. Não plantava mais para o outro, mas plantava para si.
Não tinha mais um capataz em cima dele dizendo que ele tinha que fazer isso ou aquilo. Ele tinha normas, estruturas que nós temos hoje como homens livres. Deus fez isso. A ideia fundamental de redenção é tornar livre uma coisa ou pessoa que se tornara propriedade de outrem. O escravo não é dono da sua própria vida. O escravo pertence ao seu senhor, certo? O que acontecia, por exemplo, antigamente quando alguém matava um escravo? Ele era punido por isso? Não. Por que ele não era punido por matar o escravo? O escravo é meu. Se ele é meu, eu tenho autonomia de dar a vida e de tirar a vida. O povo no Egito era o mesmo problema. Por que Moisés saiu corrido do Egito? Porque ele viu um homem que ia matar um judeu. E ele então correu e foi defender o judeu. E nessa defesa ele foi expulso. O que eu quero que você entenda aqui é que quando Paulo fala para mim de redenção e fala para você de redenção, ele está dizendo que Jesus na cruz do Calvário, ele nos tirou de alguém que era dono da gente. A pergunta é: quem era dono de nós antes de Cristo ser o nosso dono? Quem era? O Antigo Testamento ensina que só há redenção, só havia possibilidade de redenção com derramamento de sangue, com sacrifício. Se você ler na sua Bíblia, Levítico capítulo 17, versículo 11 diz: sem derramamento de sangue não há redenção, não há remissão. Ora, se Paulo está dizendo que eu e você fomos redimidos por causa do sangue de Jesus, isso quer dizer que nós, quando não estamos em Cristo, nós temos um outro Senhor. Quem é esse Senhor de quem não está em Cristo? Se você pensou que é o diabo, você errou. É o pecado. O diabo não é Senhor de ninguém, a não ser que você queira se submeter a ele. Mas o pecado, esse é Senhor de todo ser humano nascido sobre a face da terra. Davi disse: em pecado me gerou minha mãe. Sabe qual é a pecadora mais nova entre nós aqui? Está ali no colo da mãe dela. Sabe quem é o pecador mais velho entre nós? Eu não vou dar. Mas todo ser humano nascido, ele é pecador. E por ser um pecador, o seu Senhor é o pecado. Por isso Pedro diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, diz assim, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos. Aí você vai continuar a leitura: redimidos do quê? Se você parasse na palavra redimidos, você poderia perguntar: do que fui redimido? Mas o texto continua: redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem mancha e sem defeito. Da onde está a nossa remissão do pecado? Não é de prata, não é de ouro. Ninguém paga para ser redimido do pecado. Ninguém tem condição de assumir essa remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então Paulo está dizendo aqui para nós nele, em Jesus, a redenção pelo seu sangue. Essa redenção de Cristo, que nos livra do outro Senhor, que é o pecado,
está refletida, ou melhor, revelada para nós, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 34. Desculpa, Romanos 8, 34, não, Romanos 6, 17 a 20. Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 6, 17 ao 20. Abriu aí? Diz assim: mas a graça de Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Versículo 18: vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Continua o texto. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos os seus corpos agora em escravidão à justiça, que leva a... Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Paulo é claro em definir para nós quem é o Senhor de todo ser humano. O Senhor de todo ser humano é pecado. O pecado, ele é um agente neste mundo, ele é um agente que domina, ele é um agente que exerce autoridade, ele é um agente que toma conta da vida do ser humano. Não existe, irmão, nenhum ser humano livre, se ele não estiver no Senhor Jesus. A palavra de Deus é clara. A primeira parte que trata sobre redenção nesse texto fala que Jesus, pelo seu sangue, livrou a mim e a você do nosso antigo senhor, que era o pecado. Amém? Segunda coisa que eu quero que você entenda dessa verdade do mistério da vontade de Deus: em Cristo temos o perdão dos pecados por causa da sua graça. Fala, mas espera aí, pastor, o senhor não acabou de falar da libertação do pecado? Falei da libertação, mas Paulo diz que não é para ser liberto do pecado. Ele diz que há uma coisa interessante, que é o perdão. E esse perdão do pecado é por causa de Deus, não é por causa do pecado. Versículo 8 diz, versículo 7, continuando: o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Que graça? A qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Irmãos, o pecado, além de nos tornar escravos quando nós não temos a Cristo, ele não age só em cima de nós, nos fazendo escravos. Ele age também fazendo uma outra coisa terrível. Ele afronta a santidade de Deus. Ele é ofensivo à santidade de Deus. Você pode pensar o seguinte: pastor, eu não ligo sobre o pecado. Eu não ligo. Para mim tudo bem, eu não tenho problema com ele. Eu estou de acordo com o pecado. O pecado para mim já é uma coisa comum. A semana passada, quando eu fui dar uma palestra lá na escola, e eu fui falar sobre drogas, e eu fui falando sobre drogas e tal, e eu falei da maconha, que é uma droga, eu falei de várias outras drogas, e na hora que eu fui falar no finalzinho que Cristo tem poder para libertar a pessoa desse maldito vício, uma das meninas que estava sentada, ela quis me atrapalhar na hora, e eu não deixei, e eu terminei a palestra, eu falei tudo que eu tinha que falar. Ela saiu e ela voltou com mais 4 pessoas, mais um menino, mais 3 meninas.
E eu estava sentado, e ela veio assim, colocando o dedo na minha cara, e disse assim: eu não concordo com o que você disse. Eu olhei para ela e disse assim: tudo bem. Ela disse: sabe por que eu não concordo com o que você disse? Porque maconha não vicia, maconha não é uma droga, eu uso maconha. Falei, olha, você pode achar isso, mas não é isso que diz os estudos. Os estudos dizem que maconha é uma droga, e que porque ela é uma droga, ela vicia, e se ela vicia é porque ela causa dependência. Ela disse: isso não existe, o meu pai usa maconha há 30 anos, e você diz que a maconha leva a outras drogas, isso é mentira. Eu disse: olha, eu disse que a maconha é a porta da entrada para outras drogas, isso é natural. Você pode conversar com 99% das pessoas que começaram com drogas, começaram na maconha. Não diz que todo mundo que fuma maconha vai fumar outra coisa, mas a maconha é uma droga, e o seu pai é um dependente. Se ela disse: não é, meu pai não é um dependente, eu digo: então tá bom, então você vai lá, fala para o seu pai parar de fumar durante 1 mês, depois você vem e diz. Se ele conseguiu, eu dou meu braço a torcer que a maconha não é uma droga, e que ela não é viciante. O ser humano se adapta ao pecado, nós nos adaptamos. Se nós perguntarmos aqui para os cabeças brancas, não vou apontar quem é, tá? Mas se você perguntar para eles como era a sociedade há 30 anos atrás, na época que eu nasci, eu tenho 30 anos, né? Se você perguntar para eles qual era o costume naquela época, eles vão dizer para você: olha, tinha esse costume, tinha aquele costume, isso aqui era errado, isso assim não podia, aquilo lá não podia. Se você perguntar hoje para eles: escuta, o que os jovens hoje, a modernidade traz hoje, faz hoje, que na sua época, se você pensasse em fazer, teu pai e tua mãe te davam um corretivo. Você imagina, há 30 anos atrás, uma menina rebolando em cima de um caminhão com um funk da pesada, e ela mostrando 99% da bunda dela? Agora você para um jovem desse e diz para ele que isso é um pecado, ele diz: você é retrógrada, você que não está ambientado com as coisas modernas. Se você disser para um jovem hoje que lascívia é pecado, ele diz que não. Então, nós seres humanos, irmãos, nós nos acostumamos com o pecado deixa de ter nome de pecado. Eu me lembro que eu não sou tão velho assim, né? Mas eu me lembro que algumas coisas que hoje eu vejo, eu falo: gente, quando eu tinha 10, 11 anos, se eu fizesse um terço disso, minha mãe me dava com um cabo de vassoura na cabeça. Porque era errado, é errado, mas hoje nós dizemos: hoje, século 21, 2014, irmãos, a nossa diferença para Deus é que nós nos acostumamos com o pecado, mas Deus se ofende com o pecado, Ele se ofende. Deus não mudou uma vírgula daquilo que é pecado e daquilo que não é pecado. Ele não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será. Deus não é uma metamorfose. Não, aquele tempo não podia, hoje pode. Hoje pode. O pecado é uma ofensa ao Senhor que nos criou sem o pecado. Olha o que diz o texto de Isaías 59. Eu gosto muito de usar esse texto para ilustrar. Eu queria gastar alguns momentos aqui da mensagem lendo esse texto para você entender que o pecado e o que diz que é pecado não sou eu e não é você.
não é a modernidade, não é a era que diz o que é pecado. Quem diz o que é pecado é Deus, porque o pecado ofende a Ele que é santo. O pecado não me ofende, o pecado não tem nada contra mim. 59, versículo 2, Isaías: mas as suas maldades, ou em outra versão, mas os seus pecados separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Aí ele começa dizendo uma pá de pecado, aqui ó: pois as suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentiras, a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém pleiteia a causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade, apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras, concebem maldade e geram a iniquidade. E aí ele vai contar uma ilustração: chocam o ovo e tal, suas teias. Versículo 7: seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente, seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam seus caminhos, não conhecem o caminho da paz, não há justiça em suas veredas, eles se transformaram em caminhos tortuosos, quem andar por eles não conhecerá a paz. Por isso, a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como cego, caminhamos apalpando o muro, tateando como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos, como se fosse noite. Entre os fortes somos como os mortos. Todos nós urramos como ursos, gememos como pombas, procuramos justiça e nada, buscamos livramento, mas está longe. Sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir mentiras que os nossos corações conceberam. E depois eu termino ali em casa. É isso que é pecado. Pecado ofende Deus. Você não pode ter um padrão de pecado. Não, pastor, eu já fiz o meu padrão de pecado. Isso para mim é pecado. Não, isso aqui já não é mais. Ah, isso aqui ainda é pecado. Não, isso aqui já não é mais. Isso aqui é pecado. Isso aqui já... O padrão do pecado não é seu. O padrão do pecado é de Deus, porque esse pecado ofende a Ele, que é santo, santo, santo. Qual é a reação então diante disso? Primeiro pensamento, você pode pensar: estamos lascados. E eu concordo com o seu pensamento. Para o homem diante de Deus, que é santo, 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 e que é pecador, o primeiro pensamento é: não há o que se fazer. E não há mesmo. Você não pode resolver o problema. O texto de Isaías que lemos revela que não há como sair da situação causada pelo pecado. Eu não tenho força, eu não consigo abandonar o pecado, eu não consigo deixar essa vida pecaminosa, eu não tenho poder, mas Cristo, esse sim,
Ele tem poder para nos tirar do pecado. Então, sem Cristo, eu continuo ofendendo a Deus por causa do pecado. Sem Cristo não há saída. Mas graças a Deus, porque se a gente saísse daqui lendo Isaías 59 só, íamos ficar todos deprimidos. Mas graças a Deus que existe 1 João capítulo 1, versículo 7 em diante, que diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Versículo 8: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Está vendo de quem é o padrão? Não é meu, porque se o padrão for meu, eu digo, isso não é pecado, mas o padrão é de Deus, e se eu disser que não é pecado, eu estou fazendo Deus mentiroso. É Ele quem faz a norma. Por isso, 1 João 2,1: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Aí você fala assim: puxa, então eu não vou pecar. Mas aí você se lembra, é impossível não pecar. O texto continua: se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Por que nós temos esse intercessor? O que ele pode fazer para me ajudar na hora do pecado? Qual é a relação que Jesus tem se o pecado é meu? Se eu ofendo a Deus e o pecado é meu, qual é a ação de Jesus no meio de tudo isso? O versículo 2 responde para nós: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Qual é a ideia que a palavra de Deus está nos trazendo? O pecado é uma situação que não há solução sem a graça de Deus, e a graça de Deus resolveu nos perdoar em Jesus. E por que Ele é a propiciação? Porque se Deus olhar para mim e ver a mim, eu estou perdido. Mas se Deus olhar para mim e ver Jesus, então Ele está satisfeito, porque com o sangue dele, Ele tem poder para nos purificar de todo pecado. Qual é a minha ação em tudo isso? A minha ação em tudo isso é deixar de ofender a Deus com o pecado por causa da graça que está em Jesus. Não é por causa do meu esforço, mas é eu reconhecer em fé que Jesus Cristo morreu por mim, e agora eu consigo encontrar nele a graça que eu não conseguia. Por isso, irmãos, que essa é a vontade de Deus, que todas as coisas converjam em Jesus, inclusive o meu e o teu coração. Nós precisamos estar nele, nós precisamos confiar nele e entender que Ele é quem nos salva, para a glória de Deus. Terceira coisa: em Cristo fomos escolhidos e predestinados. Está no versículo 11 e 12. Eu não vou ler e não vou explicar esse texto, porque nós já falamos nele no versículo 4 e 5 na semana passada. Isso só quer dizer o seguinte: Jesus Cristo foi quem deu o passo para nos encontrar. Nós somos incapazes de encontrar Deus. Por isso a Bíblia é clara em dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Os nossos esforços diante de Deus para agradá-lo
são absolutamente nada. Relembre isso. Se você falar, pastor, eu esqueci, não lembro mais da mensagem do domingo passado. Ou, pastor, eu não vi no domingo passado. Você entra lá no YouTube, no meu canal, ou no meu Facebook, escuta. Está lá, de grátis, tá bom? Não precisa pagar nada. É só escutar. Quarta e última coisa. Ele faz todas as coisas convergir em Cristo. Por quê? Porque em Cristo fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Leia comigo o texto 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Olha que maravilha! Olha a expressão que o apóstolo Paulo usa. Por último, Paulo fala sobre a bênção de sermos selados em Cristo. O selo é dado àquele que ouve e crê na mensagem da salvação. Paulo é claro, quando vocês ouviram e creram. Lembra de Marcos? O último capítulo de Marcos, quando ele fala lá, aqueles que ouvirem e crerem, estes serão salvos. Paulo está repetindo, quando vocês ouviram e creram, no que? Na palavra da verdade, o evangelho, isso os salvou. Que salvação é essa, pastor? Nós já conversamos também, nós fomos salvos por causa da graça de Deus, salvos do pecado, salvos do inferno, salvos da ira de Deus, fomos salvos de um monte de coisa. Cristo nos salva, e Ele nos salva por meio do selo do Espírito Santo. Se você perguntar, pastor, o que é selo? Eu não entendo. Talvez você só conheça o selo do correio, ou alguns mais novos, nem o selo do correio, a gente não manda mais carta hoje. Mas na época, Paulo está fazendo a lembrança dos mercadores. Quando existia uma grande feira e as pessoas iam comprar, alguns mercadores iam comprar muitas coisas e eles não tinham condição de levar aquilo na hora. Alguns compravam mobílias, sacos de alimento, compravam-se escravos, compravam muita coisa. Então, aquela pessoa que ia comprar, muitas vezes ou para si mesmo, ou para um senhor dele, para um chefe, ele levava um selo, na maioria das vezes o anel da família, o anel que testificava que era ele. E quando ele queria um escravo, ele marcava aquele escravo com um anel, dava uma parte do dinheiro para quem estava vendendo e dizia: espere aqui que eu vou voltar para pegar esse escravo, espere aqui que eu vou voltar para pegar essa mobília, espere que eu vou voltar para levar esse alimento. E qual que era a situação para esse alimento, para esse escravo, para essa situação não se misturar com outros? O selo. Sabe o que Jesus fez conosco? A primeira parte da redenção nós já vimos. Ele nos tirou do pecado. Ele nos tirou. E quando Ele nos tirou, Ele começou a nossa redenção. E ao começar a nossa redenção, Ele nos marcou. E essa marca que nós temos é o Espírito Santo. É o Espírito que Ele nos deu, que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E como é que você sabe que nós não vamos nos misturar? Porque quando Jesus voltar para buscar aquilo que é seu, Ele vem buscar quem tem o seu. Ele vem buscar para aquele que é dele e tem o Espírito Santo. Essa é a marca. É a marca para definir então quem é do Senhor e quem não é. Paulo não fala sobre isso só aqui. Ele fala em 2 Coríntios, capítulo 1, eu gostaria que você
se quiser, leia comigo. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Lembra como Paulo termina o versículo 14 dizendo: o Espírito Santo da promessa que é garantia da nossa herança. Em 1 Coríntios, Paulo vai dizer que é a garantia do que está por vir. Ora, o que é isso? O versículo 14 fala sobre redenção de novo, pois a redenção de Deus por nós é em dois atos. O primeiro ato da redenção, Jesus veio, morreu com seu sangue, Ele nos redimiu, Ele nos tirou do pecado. Ele disse: agora você está livre, sai do Egito, sai do pecado. Em Jesus você tem condição de abandonar essa vida que ofende a Deus. Em Jesus, Deus olha para você como alguém que está justificado. Você é um redimido no Senhor. Você anda por essa terra como alguém marcado. Quando Deus olha para a terra hoje, Ele vê a sua igreja, homens e mulheres selados com o Espírito Santo em todos os lugares. Agora acabou aí, pastor? Esse é o fim? Qual é a promessa? Por isso que Ele colocou em nós a sua marca. Já no segundo momento que Paulo diz aqui, Ele nos deixa confiando que Ele nos redimirá de tudo mais que ainda temos para ser redimidos, porque estamos ainda no mundo. Então nós enfrentamos algumas coisas neste mundo. Por exemplo, Ele nos tirou do pecado, mas Ele não nos livrou do pecar. O pecado está em nós. Há uma grande diferença em você pecar e em você viver como era antes de Jesus. João capítulo 8, versículo 34. Olha o que Jesus diz sobre isso. João 8:34. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Qual é a diferença então dos redimidos para aqueles que vivem pecando? Eu costumo dizer que hoje nós pecamos por desatenção. Hoje o cristão peca por enfraquecimento espiritual. Hoje o cristão peca porque ele cede aos prazeres deste mundo. Mas nenhum cristão nascido de novo, verdadeiramente, tem prazer em viver pecando. Porque se houvesse em nós prazer em viver pecando, sabe o que nós faríamos? Nós não estaríamos buscando ao Senhor. Nós continuaríamos no mundo. Nós continuaríamos fazendo as coisas que desagradam a Deus. Nós continuaríamos desagradando a lei de Deus. Mas o cristão agora ele tem a vontade em Deus de fazer todas as coisas diferentes. Paulo diz isso em Romanos, quando ele diz assim: eu tenho duas coisas dentro em mim. Na minha mente eu tenho a lei de Deus, e é essa lei que eu quero.
É essa lei que eu busco. Nós cantamos aqui hoje, manancial. Eu tenho sede de ti. O cristão verdadeiro é esse, ele tem sede de Deus. A mente dele aponta para as coisas de Deus. Ele teme ao Senhor. Ele pensa 2 vezes para fazer algo errado. Ele luta, ele chora contra o pecado. Esse é o cristão. Agora, de vez em quando, ele tropeça. Cometemos erros. João disse: se você disser que você não pecou, você é mentiroso. Mas o cristão não tem prazer. Ele não vive lá. Ele não quer viver disso. Ele não quer manusear toda vez isso. Desculpa a linguagem que eu vou usar aqui, a metáfora. Mas o cristão é um porco lavadinho. E ele gostou de estar limpinho. E ele não quer mais se enfurdar na lama do pecado. Mas de vez em quando ele olha para a lama. E na fraqueza espiritual, algumas vezes ele pisa lá. E ele sai com as patinhas manchadas. E 1 João 1,9 está aí para nos dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. A grande diferença, então, o que é, pastor? Cristo nos livrou do pecado, mas não nos livrou da natureza pecaminosa. Essa natureza eu vou levar até o último dia. E é com ela que eu luto todo dia. Eu costumo dizer sempre aqui o seguinte: quando você acordar de manhã, olhe para o espelho e diga: bom dia, meu maior inimigo. O teu maior inimigo para agradar a Deus é você mesmo. É a natureza pecaminosa. Continuando em Romanos, eu disse que Paulo fala que com a mente ele quer obedecer a Deus, mas ele diz: mas o corpo, ai em mim a luta, a lei do pecado. E essa lei todo dia quer me levar a desagradar o Senhor. Por isso nós precisamos lutar. Qual é a redenção final? Nos livrará do pecado. Vai nos livrar das tribulações. Jesus nos tirou do pecado, nos trouxe para o reino dos filhos do seu amor. A palavra de Deus diz isso. Mas o mesmo Jesus que nos livrou e disse assim para mim e para você: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Gente, esse mundo não é bom de se viver. Esse mundo é um lugar onde nós estaremos acuados todo o tempo, porque somos ovelhinhas no meio de lobos. E sabe quando o lobo vê a ovelha, o que ele faz? Lambe o beiço. Do que seremos livres então quando for a remissão total, pastor? Seremos livres dos perigos, seremos livres das tristezas que esse mundo nos traz, seremos livres desse corpo finito que a gente fica cuidando dele, que a gente não quer que ele pare, porque na hora que parar, aí já era. Não tem negócio de vai lá põe na tomada e funciona de novo. Não, acabou. E por fim, o último adversário a ser vencido: a morte. Porque Jesus prometeu para cada um que o segue, que vive nele, que ainda que morra, viverá. Apocalipse 21 diz: ali, no dia dos redimidos, no nova terra, no novo céu, não haverá tristeza. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá dor. E por fim, não haverá a morte.
A nossa remissão completa, irmãos, está marcada quando Cristo voltar para nos buscar, os selados pelo Espírito Santo. Então seremos totalmente redimidos para a glória de Deus. É isso que Paulo está escrevendo. Em Cristo todas as coisas convergiram para Cristo. Eu quero terminar concluindo dizendo o seguinte: se todas as coisas convergiram para Cristo, em Cristo, sem Ele, não seríamos, sem Ele, seríamos escravos do pecado. Sem Jesus, todo ser humano que não tenha Cristo é escravo do pecado. Sem Ele, estaríamos perdidos, sem a graça de Deus, porque com os nossos próprios esforços não podemos ser agradáveis a Deus. O nosso pecado ofende o Senhor. É a graça de Deus em Jesus que me faz justificado diante dele. Sem Ele, não poderíamos ser escolhidos por Deus. Deus não escolhe ninguém fora de Cristo. Eu não ensino que longe da igreja não há salvação, mas eu afirmo, segundo as Escrituras, sem Jesus não há salvação. Somos escolhidos nele. Sem Ele não teríamos o selo do Espírito Santo, e não poderíamos, e não receberíamos, e não esperaríamos pela plena redenção. A redenção que o Senhor nos oferece, para que nós, naquele dia que Ele voltar, estejamos com Ele para todo sempre. Mas nele, irmãos, em Cristo, tudo é possível para a glória de Deus. Tudo é possível para a glória de Deus. Carta de Paulo aos Efésios. Qual é a vontade de Deus? Se você não conhecia, hoje você conheceu. A vontade revelada de Deus é para que todas as coisas converjam para o Senhor, inclusive a minha vida e a sua vida. Esse é o convite de Deus para nós nessa noite, para a glória do Senhor. Oremos. Curve sua cabeça. Senhor, obrigado, porque a tua palavra, ela é vida, ela nunca volta vazia. Ela nos ensina que toda a verdade está em Jesus, e que não há nada fora de Cristo. Pai, eu oro nessa noite agradecendo pelos meus irmãos que aqui já entenderam isso, entregaram a vida ao Senhor. E porque nós estamos no Senhor, nós não somos capazes de nada, nós somos abençoados porque temos a tua graça. Nos ensina a viver, Senhor, longe do pecado que toda vez nos assedia. Mas, ó Deus, eu oro nesta noite por aqueles que ainda não te aceitaram, porque eles são escravos do pecado, e eles precisam do Senhor. Eu oro para que o teu Espírito Santo os ajude a compreender isso, e que eles queiram neste momento entregar suas vidas diante da tua presença. Senhor amado, no nome de Jesus, que essa palavra que hoje ouvimos, tão especial, que mostra a tua vontade, ela permaneça nos nossos corações, para que saibamos que a tua vontade principal é todas as coisas terrenas e espirituais convergem em Jesus Cristo. Eu preciso estar nele, andar nele e receber dele todas as coisas. Eu oro para que os meus irmãos aqui nessa noite entendam essa mensagem e permaneçam nele todo o tempo. É a minha oração, no nome
de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado. Nós vamos